Biografia de Zubel Kun, capítulo 14. Escola Bíblica da Estação das Chuvas. Cada minuto deve contar enquanto estivermos com os lisos, Belly exclamou, logo depois que ela e John se estabeleceram na vila em Oak Flat. Nós precisamos descobrir as melhores maneiras possíveis de levar as boas novas a áreas remotas e, ao mesmo tempo, fortalecer os cristãos locais. John assentiu em concordância. Você tem alguma coisa específica em mente? Ele perguntou. Belly riu. De fato, tenho sim. Aqui em Oak Flat, há pregações todos os domingos. No entanto, os outros lisos por toda a área não têm como aprender as verdades bíblicas, a não ser uns com os outros. Isso pode levar a todo tipo de ensinamentos estranhos. Seria maravilhoso levar um ensino melhor da Bíblia a centenas de homens e mulheres lisos. Centenas de homens e mulheres, disse John ecoando suas palavras. Belly concordou. Talvez não agora no começo, mas John, eu até já posso ver. Nós poderíamos convencer Romai a datilografar os livros de Gálatas e Coríntios em liso, e todos poderiam ter seu próprio exemplar. Pense nas verdades que as pessoas poderiam aprender só com as cartas de Paulo. Suponho que possamos falar a respeito desse assunto com James. John admitiu, embora eu não saiba quando poderíamos fazer isso. Durante a estação das chuvas, é claro, interveio Belly. Vamos chamá-las de Escola Bíblica da Estação das Chuvas, ou apenas EBEC, para facilitar. É o momento perfeito para dirigir uma escola bíblica. Quase não há nada para fazer nos campos, e é difícil alguém viajar sobre as encostas escorregadias. O que você acha? Eu acho que você tem tudo planejado na sua cabeça. Se você puder convencer a igreja de Oak Flat a seguir em frente, e eu receber a permissão de James, nós realizaremos a primeira escola bíblica de todos os lisos, disse John batendo na mão de Belly. Esse era todo o incentivo que Belly precisava, e ela começou a trabalhar no projeto. Ela trouxera uma máquina de escrever quando voltou de sua licença, e logo estava ensinando Romai a usá-la. Romai recentemente havia retornado dos Cooks, que moravam em Luda, para morar com eles novamente. James finalmente terminara sua tradução do Novo Testamento para os lisos, mas naquele momento, apenas o Evangelho e o livro de Atos estavam impressos. Belly planejava pedir a Romai para datilografar os livros não publicados de Gálatas e 1 Coríntios em liso, usando papel carbono, para que até 5 cópias pudessem ser feitas de cada vez. As páginas digitadas seriam então costuradas para fazer livros de estudo para os alunos da escola bíblica. No início, os anciãos da igreja em Oak Flat não ficaram entusiasmados, pois Belly apresentou um plano para executar um programa de 3 meses de ensino da Bíblia, usando a igreja como seu quartel-general. Se 15 pessoas vierem e ficarem na vila por 3 meses, teremos que ter muito milho. Nós nunca fizemos isso antes. Onde a igreja irá encontrar tanta comida? Perguntou Medomipa, o evangelista da igreja. Vamos ver Deus prover o milho para todos nós. Belly respondeu, sabendo que essa era uma ideia exagerada para os cristãos lisos em Oak Flat. Outras conversas sobre o programa ocorreram, e eventualmente os anciãos da igreja votaram pela aprovação da Escola Bíblica da Estação das Chuvas. Logo após a votação, John e Belly receberam uma carta de James, dando-lhes permissão para iniciar o programa. Tanto melhor é que os cristãos lisos ensinem uns aos outros e continuem a construir uma igreja nativa, forte, independente dos missionários estrangeiros, ele escreveu em sua carta. Belly sabia o que ele queria dizer. Era 1938, e os japoneses tinham avançado mais para o sul na China, capturando Pequim e Xangai, e ocupando grande parte do norte do centro da China. O exército chinês envolvido em uma guerra civil contra as forças comunistas, que queriam transformar o país em um estado marxista, agora uniram forças com seus inimigos e juntos tentavam impedir o avanço japonês, mas com pouco sucesso. Enquanto as trilhas traiçoeiras nas montanhas altas e os escassos recursos da região davam aos japoneses poucas razões para incomodar os lisos, pessoas de outras regiões da China trabalhavam sob a ocupação brutal dos japoneses. Ainda não estava claro o que seria dos missionários no país.
Portanto, a advertência de James de construir uma igreja local forte, que fosse independente dos missionários estrangeiros, parecia prudente para Belly. James terminou sua carta com a notícia de que estava enviando 2 jovens missionários solteiros para ajudar no trabalho entre os lisos. Belly ficou animada. Ela teria mais tempo para se dedicar à preparação da escola bíblica. Tudo o que ela precisava agora era de alunos. Por isso, ela enviou convites para os líderes das igrejas e para os evangelistas em toda a região montanhosa, informando-os a respeito da escola bíblica. Em 28 de maio de 1938, os alunos começaram a chegar ao Oak Flat. O primeiro a aparecer foi Jó, da vila de Pine Mountain. Aos 38 anos de idade, ele era o aluno mais velho. Outros logo apareceram com roupas e sacos de dormir pendurados nas costas e carregando sacos de arroz e milho com eles. No final do dia, 18 alunos haviam aparecido para as aulas na escola. 15 deles eram homens. E 3, incluindo Romaí, eram mulheres. É claro que Romaí tinha uma vantagem sobre os outros, uma vez que ela datilografara o currículo da escola. Os alunos se instalaram na pequena barraca de bambu, que seria sua casa durante a escola bíblica, e se reuniram para a aula em uma cabana grande, com laterais de bambu traçadas e desgastadas. Belly, que era a principal professora da escola bíblica, começou a trabalhar ensinando já no dia seguinte. Cada dia da semana era dividido em períodos de estudo da Bíblia, prática de pregação e técnicas pessoais de evangelismo, junto com hinos e corinhos. No fim de semana, os estudantes enfrentavam as inundações da chuva volumosa e visitavam as aldeias vizinhas para praticar suas habilidades recém-desenvolvidas. Com o passar das semanas, alguns alunos começaram a caminhar em dupla por até 35 quilômetros para pregar em um culto de domingo, ou visitar uma vila que ainda não tivesse ouvido a respeito do Evangelho. As pessoas nas aldeias vizinhas ficavam tão gratas ao ouvir mais ensinamentos cristãos que enviavam os jovens evangelistas de volta ao Oak Flat com alimento e até algumas moedas de prata, para que houvesse comida e bebida suficientes para alimentar a todos durante os 3 meses da escola. Todos os dias da escola bíblica era uma nova aventura para Belly, que adorava conhecer os alunos da escola. Além de Jó, havia Aristarco, que deixara um emprego que lhe pagava $60 por ano para frequentar a escola bíblica, e Silas, de 23 anos, que parecia ter grande dificuldade em se lembrar de suas lições na sala de aula, mas poderia falar com detalhes sobre os menores pontos doutrinários, sem mencionar Natanael, de 22 anos, que tinha dificuldade para ler e escrever. No entanto, podia pregar sermões que deixavam as pessoas fascinadas. Romaí floresceu na escola. Ela parecia se dar particularmente bem com Thomas, um dos outros alunos. Belly se empolgou ao ver os olhos brilhantes e o sorriso alegre dela quando estava com ele. Belly também enfrentou alguns desafios interessantes na hora do ensino. Como a língua liso não tinha uma palavra própria para o termo consciência, foram necessárias explicações criativas para ela transmitir o conceito de consciência aos alunos. Também não havia palavras em liso para santidade e humildade, conceitos que precisavam de alguma explicação. Belly descobriu que ela tinha de gastar muito tempo ensinando os alunos a não se preocuparem tanto com a prática cultural liso de apaziguar os demônios, mas a se concentrarem em Deus, porque ele era maior que qualquer demônio. Ela também passou um bom tempo para explicar a diferença entre lei e graça. No entanto, Belly persistiu, e no final de 3 meses, foi realizada uma cerimônia de encerramento para a escola bíblica. Os alunos vestiram suas melhores roupas e colocaram uma flor em um botão da roupa. Um dos alunos foi escolhido para pregar durante a cerimônia de encerramento. Muitas músicas foram cantadas no culto, enquanto os alunos se exibiam cantando todos os corinhos e hinos que haviam aprendido. No final da cerimônia, cada aluno recebeu um certificado para indicar que havia concluído com êxito a escola bíblica.
Depois que a escola bíblica da Estação das Chuvas terminou, Belly fez uma lista de ideias para incorporar o ano seguinte. Além disso, imediatamente após a conclusão da escola, Romaí e Thomas se casaram. Para o deleite de Belly, ela achava que eles formavam um belo casal. Existem lisos aqui que precisam ouvir o evangelho em seu próprio idioma, dizia a carta que John e Belly receberam no momento em que a escola bíblica estava chegando ao fim. A carta era de um missionário, que ficava em uma área tribal a leste do desfiladeiro do rio Yangtze, a cerca de 2 semanas de viagem de Oak Flat. O missionário perguntava aos Kuns se eles poderiam enviar 2 evangelistas lisos para trabalhar entre os povos lisos que viviam lá. John e Belly apresentaram o pedido aos anciãos da igreja de Oak Flat, que oraram sobre isso e finalmente decidiram enviar Starco e Secundus, que haviam acabado de terminar a escola bíblica. Depois que os 2 jovens partiram, Belly voltou sua atenção para reunir suas experiências entre os lisos em forma de livro. Ela tentava separar um tempo para datilografá-lo todos os dias, e seu manuscrito intitulado Coisas Preciosas das Colinas Eternas chegou ao término com facilidade. Belly conseguiu usar cópias das muitas cartas de oração que escrevera e enviara para casa de forma a ajudar a preencher todos os detalhes. Depois de concluir um rascunho do manuscrito, Belly se concentrou no próximo projeto, uma viagem através das montanhas a Gonmon, na Birmânia, para apoiar o trabalho cristão local por lá. Os preparativos para a viagem foram feitos. Thomas, Romaí e Lúcius, um estudante da escola bíblica, além de 7 outros homens cristãos, entre eles um guia, um intérprete, um cozinheiro e um menino para cuidar das mulas e 3 carregadores, acompanharam John e Belly na jornada. Eles planejavam partir para Gonmon no início de outubro, no final da estação das chuvas. Pouco antes da partida, um mensageiro chegou com uma notícia triste. James Freeze havia morrido de malária em Paushan, em 25 de setembro. Belly mal podia acreditar no que estava ouvindo. Não havia mais ninguém no mundo que entendesse seu trabalho entre os lisos e pudesse dar a ela e John bons conselhos. O coração de Belly voou em direção à viúva de James, Roche e suas 3 filhas pequenas, e ela imediatamente escreveu uma carta de condolências para Roche Freezer. Para Belly, James não apenas fora a pessoa que apresentara a situação do povo liso, mas quem nos anos seguintes também fora um conselheiro e mentor espiritual para ela. Ela sentiria sua falta profundamente. Em seu diário, depois de ouvir sobre a morte de James, ela escreveu: "Não havia mais ninguém na Terra que tivesse um conhecimento tão completo a respeito dos detalhes de nossos problemas, e ninguém que pudesse compartilhar de forma tão perfeita de nossas alegrias e tristezas. John e eu temos forçosamente de entrar em uma época inteiramente nova de nossas vidas, pois a vida nunca mais será a mesma sem ele." Ao ouvir a respeito da morte de James, os cristãos lisos entraram em luto. Em sua tristeza, eles se uniram e recolheram a quantia de $20 em prata para pagar o enterro do missionário em Paushan. Uma delegação de lisos foi até Paushan para entregar o dinheiro e comparecer ao culto memorial de James. Belly ansiava por ir com eles e prestar suas últimas homenagens a seu amigo e mentor, mas os planos para a viagem a Gonmon estavam firmemente organizados e ela e John partiriam em breve na jornada. Para Belly, uma coisa positiva advira da morte inesperada de James. Os combates na China estavam piorando a cada dia, e James tinha sido o homem que melhor entendera como os combates afetavam as várias oportunidades e destacamentos missionários na missão, em toda a região. Agora que ele se fora, os líderes da missão decidiram que seria sensato deixar todos os missionários postados onde James o havia colocado. Por conta disso, as colocações temporárias de John e Isobel Kuhn entre os lisos se tornaram permanentes. Não era bem assim que Belly gostaria que ocorresse sua locação permanente entre os lisos. No entanto, ela aceitou as notícias com o coração agradecido. Por fim, os missionários partiram para Gonmon. Belly sabia que a jornada seria árdua, mas estava animada por estar a caminho. Ela se lembrou de sua primeira viagem à Terra dos Lisos 4 anos antes, e como os 3 jovens de Gonmon haviam chegado à porta de Leila, implorando que um professor voltasse com eles para sua aldeia na Birmânia,
e ensinasse mais sobre Jesus. Ao longo dos anos, vários dos evangelistas lisos foram a Gaumont em resposta à necessidade. E agora Belly conseguia ver em primeira mão os resultados de seu trabalho. O primeiro dia da viagem transcorreu na descida da cordilheira em que viviam, atravessando o rio e subindo a próxima cordilheira. Quando acamparam naquela noite, no topo da próxima cadeia de montanhas, Belly pôde olhar para o outro lado do vale e ver o telhado de sua casa de bambu em Oak Flat. No dia seguinte, eles prosseguiram viagem, atravessando mais montanhas, e fizeram o mesmo no dia seguinte. Então começaram a subir 3.300 metros até a passagem Piemont, a porta de entrada para a Birmânia. Quando chegaram ao desfiladeiro no final da tarde e cruzaram a fronteira, Belly observou a vista. Atrás dela, na China, as montanhas se estendiam até onde ela podia ver, assim como as montanhas na Birmânia que estavam à sua frente. Eles avançaram rapidamente para o outro lado da passagem Piemont, na esperança de descer o máximo possível da montanha antes que a escuridão caísse. Quando a escuridão finalmente os envolveu, eles acamparam durante a noite ao lado de um forte britânico, e os pinheiros que se espalhavam entre as montanhas do lado chinês da fronteira davam lugar a uma selva exuberante, além de cachoeiras que pareciam cair diretamente do céu até o fundo do vale. Belly estava encantada com a beleza ao seu redor. Embora a jornada desse lado das montanhas não fosse isenta de dificuldades, havia sanguessugas por toda parte, debaixo dos seus pés, procurando por alguma pele nua onde pudessem se agarrar, e Belly notou várias cobras grandes deslizando pela trilha à sua frente. Finalmente, ao cair da tarde, eles chegaram ao último rio que precisariam atravessar antes de chegar a Gaumont. Para cruzar o rio, eles tinham que flutuar em uma balsa frágil, amarradas com tiras de caule de árvore. Quando a escuridão caiu sobre o rio, apenas metade do grupo havia atravessado na balsa. Quando escureceu, os homens que remavam a balsa se recusaram a voltar para buscar aqueles que ainda não haviam conseguido atravessar. Eles explicaram que poderiam atingir uma rocha submersa e serem varridos pela corrente que fluía rapidamente. No entanto, quando uma lua cheia brilhante emergiu, os remadores concordaram em continuar transportando o resto do grupo. Belly viu a balsa retornar, trazendo as mulas do outro lado do rio. Os animais aterrorizados foram amarrados à jangada pelas caudas, e os homens que guiavam a jangada mantinham a mão estendida, erguendo as cabeças dos animais acima da água, enquanto nadavam ao lado da jangada. Belly nunca vira mulas tão contentes de chegar ao outro lado de um rio. Quando todo mundo estava do outro lado, já era hora de seguir para Gaumont, que ficava na encosta da montanha, a 600 metros de altitude. A trilha que levava do rio até a encosta da montanha era tão íngreme que Belly não conseguia seguir montada em sua mula Jasper. Em vez disso, ela teve que caminhar atrás de Jasper, segurando seu rabo e permitindo que ele a puxasse para cima da montanha. No escuro, ela não tinha ideia de onde estava pisando. Ela apenas seguia Jasper, um passo de cada vez, esperando o tempo todo que nenhuma cobra grande estivesse escondida em algum lugar na trilha, no meio daquela escuridão. Logo após a meia-noite, o grupo chegou a Gaumont, onde os cristãos locais aguardavam ansiosamente por sua chegada. Quando alcançaram a vila, como de costume, houve muito aperto de mão. As pessoas da vila haviam construído uma cabana de bambu com um teto de folhas de bananeira para John e Belly dormirem. Belly ficou grata por se deitar em uma cama para dormir naquela noite. Nas várias semanas que se seguiram, John e Belly ficaram nas áreas de Gaumont, ensinando os cristãos locais e guiando-os nos hinos na pequena capela branca que haviam construído na vila. Eles também pregaram em algumas aldeias periféricas, onde as pessoas ainda não haviam ouvido falar do Evangelho. Muito cedo, porém, chegou a hora de os missionários voltarem pelas montanhas para Oak Flat. Os cristãos lisos locais tinham gostado muito de Romaí e Thomas e imploraram aos Kuhns que deixassem o casal na aldeia, pelo menos por 6 meses, para que pudessem aprender mais sobre a Bíblia. John e Belly concordaram, e o casal ficou na cabana de bambu. O restante do grupo voltou ao Oak Flat, a tempo de ajudar a planejar as festividades do Natal.
À espera de John e Belly, havia uma carta de Aristarco. Que história incrível a carta dele narrava! Aristarco e Secundus haviam feito contato com os lisos na área. Eles pegaram uma casa emprestada em uma das vilas, onde mantinham cultos cristãos regulares. Eles também foram a outras aldeias lisos por toda a área e pregaram nesses locais. Como resultado de seus esforços, 35 famílias, cerca de 200 lisos ao todo, haviam se tornado cristãos. O relatório dos homens deixou Belly tremendamente animada. Ali estavam 2 estudantes da escola bíblica pregando o evangelho a pessoas que nunca haviam ouvido antes e ganhando muitos novos convertidos. O resultado era ainda maior do que o que Belly esperava quando concebera a escola bíblica. A carta também continha notícias mais emocionantes. Aristarco e Secundus fizeram contato com a tribo Lolo. Belly conhecia a tribo. Ela tinha uma reputação assustadora em todo o distrito. Cerca de 100 mil lolos, um povo agressivo que muitas vezes havia sequestrado chineses e lisos e os havia detido por resgate, morava na área desde 1928. James Freeze orava pelos lolos e procurava uma maneira de conseguir que missionários da missão entrassem em seu território e pudessem compartilhar o evangelho com eles. E agora, 2 jovens da escola bíblica haviam feito o primeiro contato com eles e estavam dando passos hesitantes para fazer exatamente isso. Aristarco e Secundus pediram que lhes fosse permitido ficar mais tempo lá, para continuar o trabalho que haviam começado. John e Belly enviaram uma carta em resposta, dando um grande complemento sim. Logo após o término das celebrações de Natal, Belly começou a fazer os preparativos para a próxima escola bíblica da Estação das Chuvas. Ao mesmo tempo, os Cooks voltaram para casa para aproveitarem sua licença, e os Kuns assumiram a responsabilidade pelo trabalho missionário em andamento com os lisos na área de Luda. Belly adorava os desafios que toda aquela responsabilidade trazia, mas acima de tudo, ela gostava do desafio de planejar uma escola bíblica ainda melhor do que a primeira. Mais uma vez, seus esforços valeram a pena. A próxima escola bíblica também foi um grande sucesso, com um bom número de participantes da primeira escola retornando pela segunda vez. Na noite em que não havia chuva, os alunos se sentavam ao ar livre em volta de uma fogueira. Enquanto os da primeira escola contavam suas aventuras na fé desde que haviam terminado seus estudos, os novatos ouviam impressionados. Enquanto a escola ainda estava em andamento, Thomas e Romai retornaram a Gomon com histórias maravilhosas. Outra carta de Aristarco e Secundus chegou, descrevendo como cerca de 250 lolos haviam se tornado cristãos e agora estavam trabalhando duro na construção de uma capela para realizar os cultos. Os 2 jovens evangelistas perguntavam se mais ajudantes de Oak Flat poderiam ser enviados para ajudá-los em seu trabalho. Aristarco e Secundus frequentemente explicavam que estavam tão ocupados que precisavam se separar para ir ensinar ou pregar sozinhos. John e Belly discutiram a situação e finalmente decidiram enviar Gage e Daniel, 2 alunos da primeira escola, até lá, para ajudar Aristarco e Secundus. Quando a segunda escola bíblica chegou ao fim, a única preocupação de Belly era com Thomas, o marido de Romai. Desde que voltara de Gomon, Thomas tinha começado a sofrer dores de cabeças terríveis que às vezes afetava sua visão de tal forma que ele mal podia enxergar. Belly e John discutiram o problema e decidiram que o melhor curso de ação seria enviá-lo de volta à Birmânia, para o hospital missionário localizado lá. A caminhada de volta pelas montanhas até o hospital era longa e perigosa, e Romai não seria capaz de ir com seu esposo na jornada, pois acabara de descobrir que estava esperando um bebê. Assim que a escola bíblica terminou, Thomas partiu com vários homens cristãos para obter assistência médica. A vida missionária entre os lisos entrou em um ritmo contínuo para John e Belly. As festividades de Natal e da Páscoa ocorriam seguidas pela escola bíblica da Estação das Chuvas e depois dela por viagem até os pontos cristãos, fossem os próximos ou os distantes na terra dos lisos. Em fevereiro de 1940, o tão esperado Novo Testamento na língua liso finalmente chegou, tornando a perspectiva da próxima escola bíblica ainda mais emocionante para todos. Enquanto isso, Thomas havia retornado da Birmânia ao Oak Flat se sentindo muito melhor.
E quando ele chegou, Rumaí o presenteou com seu novo filhinho. Tudo parecia estar indo bem, mas sombras profundas estavam prestes a cair sobre o mundo de Belle.